A gente ficou 3 anos lá na Pindaíba, morando na Polinésia. Então, isso foi pesado. Pescando que come. Pescando, foi tipo isso mesmo. Mas então, é uma fase que a gente tem uma boa recordação, assim. Curtimos demais, uns lugares assim que impressionantes. Tem que ir pra conhecer, porque é bizarro. Polinésia é bizarro. É outro nível, né, cara? É outro nível de beleza, com certeza. Comecei a namorar. Lá na Polinésia, durante esses 3 anos aí. Comecei a namorar lá. Aprendeu francês. Aí acabou os 3 anos, acabou o namoro também. A gente terminou faz pouco tempo agora. Entendi. Então entendi. É que aí foi ficando cada vez mais longe, né? Foi saindo da Polinésia. Enquanto tava pertinho, ainda foi mantendo o namoro. No começo ela seguiu, ela fez umas travessias com a gente, ela foi pra Fiji com a gente, ficou um tempo lá, só que nessa época ela tava se formando. Aí depois que ela se formou, ela teve que começar a trabalhar e aí não deu mais. Entendi. Aí o Marujo segue na solidão dos mares. E assim, pô, vocês devem ter passado muita noite olhando pro céu, né? No meio do mar, assim. Vocês nunca viram nada de ET, alguma coisa paranormal, assim? Não, cara, e essa é uma coisa... E a gente já procurou, hein? Já tava com o olhar procurando. Já. Sabe uma coisa que foi muito doido, cara? Não sei se já ouviram falar da constelação da Starlink. Já. Então, a primeira vez que a gente viu, a gente tava numa travessia e não tinha Starlink. A gente tava numa travessia. O que isso quer dizer? Já falou umas 3 vezes aí que tava numa travessia. A vida, basicamente, no barco é dividida entre 2 períodos, assim. O período que a gente tá parado em algum país, que a gente tá ancorado ali numa ilha, que a gente pode descer em terra e tal. E quando a gente tá movendo de um país pro outro. Então, se tá se movendo, tá em travessia. Tá em travessia. Tipo assim, agora o barco tá lá na África, a gente vai chegar, a gente vai ficar na África. Depois a gente vai sair e vai vir pro Brasil. Nesse período é um período de travessia, entendeu? E a maioria do tempo a gente tá parado. Isso é uma coisa que a galera confunde. É mesmo? É. Porra, eu achava o contrário também. Porque, por exemplo, ó, a maior travessia foram 23 dias. Mas essa foi fora, né? Foi muito grande. Mas na média deve dar uma semana, 10 dias. Uma semana, 10 dias. Mas depois que a gente chega, a gente fica 3 meses. Então, tipo, 10 dias, 3 meses. 10 dias, 3 meses. Nesses 3 entendeu? meses, às vezes rola uma travessiazinha ou outra, porque a gente chega numa ilha, daí a gente curte um pouquinho ali, daí vai para chega de barco em Ubatuba, fica um tempinho, vai para Paraty, vai subindo até que chega lá em Fernando de Noronha e cruza pro Caribe. Então, tem pequenas travessias dentro do mesmo país. Dentro do mesmo mas país, é coisa de entendeu? 1 dia, 2 dias, a gente nem considera uma travessia. É um rolezinho ali, entendeu? Mas o papo da Starlink, a gente tava no meio de uma travessia e essa época a gente não tinha Starlink ainda, então a gente tava sem internet. Foi logo assim. que lançou, né? A gente nem sabia dessa constelação aí. Nada. E a gente tava lá, de repente o Neto falou, Lucas, chega aí. Aí eu saí lá fora e tal, quando a gente olhou, eu falei, ih, deu ruim. A gente viu, pra quem não sabe, né, é um monte de pontinho que você vê no céu, assim, perfeitamente alinhado, parece uma estrela, mas fica grande assim no céu, né? São quantos pontos? Sei lá, uns 20, 30, sei lá, tudo alinhadinho assim. E muito rápido, e eles vão se mexendo. Falei assim, muito rápido, muito deu rápido. uma guerra mundial, Deu o ET, deu alguma... Mas isso daqui não é estrela. Não são as 20 marinas, isso daí tá errado. E aí a gente ficou, caraca, cara, o que é isso? E a parada foi andando, aí depois de um tempo ela começa a separar, né? E passou. E a gente ficou com aquilo na cabeça. Daí depois, quando a gente chegou em terra, que a gente pegou a internet, a gente pesquisou e viu que era essa tal o dessa Starlink constelação. funciona na moralzão mesmo, onde quer que você esteja? No meio do mar, do Oceano Pacífico, lá do Atlântico, tudo, cara. Internet zona, Wi-Fi bombando. Caralho. Impressionante. A gente tava em Chagos lá, que Dá é uma... pra jogar um Dota? Dá. Dá. Caralho. A Você gente joga alguma coisa? Na época da faculdade a gente jogava Dota. A gente já jogou, já. Assim, jogava, a gente brincava ali, né? Mas a gente nunca foi muito Boa disso, né? escolha, boa escolha. É. O Dota é legal, né? Bom, então, Mas aí o Starlink funciona em qualquer lugar, vocês estão dizendo, né? Em qualquer lugar. A gente tava lá em Chagos, uma ilhazinha, um grupo de ilha isolado lá no meio do Índico, a gente fez live até pra galera. Então, assim, rola liso. porra, muito foda. Animal. Revolucionou. Mas ele também ele estraga com frequência? O aparelho lá tem que ficar O trocando? roteador queimou uma vez. O roteador queimou uma vez, mas teoricamente a gente deu azar, né? Porque a gente conhece gente que nunca teve problema. É uma parada muito massa e é confiável pra caramba. Às vezes o barco tá balançando pra caramba, você fala, caraca, como é que essa anteninha tá captando? Mas é porque é feito pra isso, né? Você pode usar no barco e tal, então acho que já tem uma proteção um pouco melhor ali. Vocês já aprenderam a fazer manutenção em Starlink também? Não. Ainda não. Você não tem como, é toda blindada, né? É, isso que é foda, né? Essas partes assim de computador, essa parte a gente é bem ruim, na real. Eletrônica você não tem como manjar muito, né? Você abre, tem a placa mãe ali, você vai fazer o quê ali, né? Um monte de componente queimou, já Então, era, né? então o que vocês estão dizendo é, vamos lá, ó, depois que vocês estão dentro do barco, vocês vão dar um jeito de chegar em terra. É isso. Tem que chegar, pô. É o objetivo. Tem Então, que chegar. Além, assim, estão capacitados para fazer isso, que assim, vocês estão 100% autossuficientes, né, independentes dentro do barco de vocês, conseguem consertar o que precisar para chegar em terra. Isso não quer dizer que vocês são capazes de consertar um Starlink, por exemplo. Né? Mas aí a gente tem um backup.
E não necessariamente a Starlink vai impedir a gente de chegar no nosso destino. Exatamente. Não vai impedir de vocês chegarem no destino de vocês porque vocês têm um backup de internet? Sim. Ou porque vocês têm outros meios de se orientar? Os dois, nesse caso, os dois. E outra, se a gente perder a internet também, a gente vai seguindo essa travessia normal. No começo a gente não tinha internet, há um tempo atrás a galera velejava sem, sabe? A internet não é... Ela ajuda muito no trampo hoje em dia de rede social e tal. Previsão do tempo, você consegue pegar uma previsão de uma região muito maior, muito mais detalhada e tal, mas ela não é essencial, sabe? E o que é essencial? De equipamento, assim, não tô falando tô falando de aparelho, de um equipamento, tipo um GPS. Um GPS. GPS. É estranho falar essencial, porque você consegue fazer navegação astronômica, mas assim, o básico para você fazer uma travessia tranquila, um GPSzinho que pode ser o seu celular. Tem aplicativo hoje em dia. Então qualquer celular... Que é tipo um Waze, que ele vai te dar sua posição ali e o mapinha ali. Então, se você tem um celular, hoje em dia você já tá... Um celular e um rádio. VHF eu acho que é importante também. E aí começa a melhorar, né? O próximo ali, que é bacana de ter, mas não é essencial, é um piloto automático. Que ele trava o leme do barco, ele trava a direção. Então você não precisa ficar ali 24 horas por dia, entendeu? Seguindo reto. Então ele trava a direção. Isso não é essencial, mas... Quanto tempo vocês ficaram ali segurando para seguir reto? Pouco. Lá ele, rapaz. Pouco. Eu falei pouco. Eu não falei muito. Pouquinho, pô. Poderia ter sido pior. Entendi. Rápido vocês conseguiram fazer esse upgrade aí. Não, a gente sempre teve piloto automático. Sempre teve piloto automático. Sempre teve. Tá bom. Piloto automático tem que ter. Porque senão não dorme, né? Não dorme. Não dorme. A gente já teve uma travessia que ele quebrou. É meio que comum assim quebrar, porque é um sistema que ele trabalha 24 horas numa travessia, né? Porque você tá velejando 24 horas, então ele fica 24 horas corrigindo o leme ali. E aí a gente tava indo pro Canadá, uma travessia a mais longa que a gente já fez, 23 dias. Na última semana, 10 dias assim, esse piloto quebrou. E a gente teve que ficar levando na mão. E aí, Mas tinha mais gente no barco. A gente tava em 4 pessoas. Que foi um outro barco, não tava no nosso. Foi um trampo que a gente fez. Mas aí, chegando no Canadá, começou a esfriar pra caramba. Muita chuva, muita neblina. E o tempo começou a ficar instável. E a gente tendo que levar na mão, assim, 24 horas por dia. O piloto automático, se eu pudesse escolher, seria o último a perder, assim. Ele é muito importante. Porque senão você tem que ficar lá, levando o barco na mão. E outra, é uma coisa que a galera pensa errado. Mas pensam que se você não virar pra um lado e pro outro, se você deixar reto, o barco vai reto. Mas não vai reto. Por causa de onda, vento, tem sempre alguma coisa tirando o barco do seu rumo, entendeu? O piloto automático, ele fica... O leme tá o tempo inteiro corrigindo. Então, se o piloto quebra, o barco, na hora, sai do rumo, entendeu? Então, você tem que ficar o tempo inteiro ali trabalhando. É maneiro, porque eu ia perguntar, por que não amarra? Nesse caso que a gente perdeu o piloto, a gente fez umas gambiarras com um elástico, assim. Então, o leme forçava pra lá, o elástico lhe dava uma forçada e voltava. Então, assim... Mas só pra ajudar um pouco, mas não resolve nem um pouco. Mas foi pesada, essa travessia foi pesada. E aí tem que ficar em turno, né? Turno. E normalmente, se tem o piloto automático, ainda tem esse esquema de turno? Vocês fazem? Sempre um acordado. O tempo todo alguém acordado, entendi.